daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje, dia em que decorrem as eleições presidenciais do país e em que a prática do direito de cidadania está nas assembleias de voto e na participação ativa, pomos em destaque as associações desportivas que promovem o futebol no concelho. As eleições terão também na Antena de Altoave o seu destaque e, como sempre, os resultados. São 5 os clubes do concelho: o Vieira Sport Clube, que completou 55 anos, Guilhofrei e Mosteiro, que, como Roças, este ano completam 41 anos, o Guilhofrei fê-lo já há 3 dias, e o Ventosa, no futebol, federadas na Associação de Futebol de Braga, as primeiras 4, e no Campeonato Inatel o Ventosa, que também completa 40 anos de existência este ano de 2021. No futebol de salão, o Vieira Futsal, com uma década de existência. Todas merecem um estatuto de interesse público, quer tenham ou não esse reconhecimento oficializado, porque, além de promoverem a prática de um desporto ocupando tempos livres da juventude aderente, são também, num concelho de débil tecido empresarial, em maior ou menor grau, sobreviventes pelo esforço dos seus dirigentes e apoiantes, incluindo autarquias locais e, convém dizê-lo, também do apoio de empresas que apostam no seu desenvolvimento. Então, em mais uma época marcada pela pandemia e pelos sucessivos adiamentos que fazem da época desportiva uma luta pela manutenção da prática do desporto favorito dos praticantes, com as dificuldades conhecidas, falamos dos clubes de futebol do concelho, da sua situação atual, a sua importância social, as suas características, forças e debilidades, e para isso convocamos António Silva, que é o responsável do Departamento de Desporto da Rádio Altoave. António, mais uma vez, boa tarde e obrigado por teres acedido a este convite, mas é necessário falar destes clubes, aproveitando exatamente este dia em particular, em que os temas políticos da vida política seriam mais sensíveis para os ouvintes. Disse que estes clubes vivem, sobretudo, do esforço daqueles que os dirigem. É verdade. Boa tarde, Zé Luís. Boa tarde também a quem está lá em casa a acompanhar-nos. É de facto uma realidade aquilo que acabou de dizer. Há um esforço, naturalmente, dos responsáveis do clube para dar, naturalmente, seguimento àquilo que é também um trajeto já de sucesso ao nível dos clubes, neste caso ligados ao futebol, aqui no concelho de Vieira do Minho, o Vieira Sport Clube, o Guilhofrei, o Roças, o Mosteiro, o Ventosa e também o Vieira Futsal. Mas há algo que nesta altura me parece interrompido, que tem a ver com o tecido comercial, isto é, a falta de apoios ao nível das empresas, muitas delas certamente com mais dificuldades também. E a viver também um momento complicado. Claramente, basta que estamos numa pandemia agravada, não é? Já tivemos uma primeira vaga, que foi o que foi. Temos uma segunda que está a ser muito, muito complicada e se calhar mais intensiva também em relação à primeira. E vamos ver o que é que nos resta daqui para a frente. Agora, que ela tem uma implicação muito direta com o futebol, nomeadamente ao nível do futebol amador, e reportamos-nos às equipas do Concelho de Vieira do Minho, mas não podemos esquecer que o futebol... Nós falaremos disso, dessa dualidade amador ou semi-amador. Nós temos que falar exatamente daquilo que é o amador, porque nós temos aqui amador e temos o semi-amador.
nestas instituições Mas antes de falarmos da pandemia, Sim. vamos aos clubes. Eles vivem sobretudo do esforço dos dirigentes, dos apoiantes, de pessoas que estão fora, daqueles que trabalham fora e que vivem dos sócios, vivem a vivem vida das da suas terra. próprias receitas através dos bares, vivem das cotas, vivem da boa vontade das Poucas empresas. cotas, tanto quanto a gente tem percebido quando falamos com eles. Hoje poucas, vivem de um apoio que é conhecido e é dado pelo município, neste caso de Vieira do Minho, que é muito importante para a sustentabilidade de cada uma das instituições. Daí a reação que tiveram quando o município, fazendo contas do ano passado... E houve aquela situação, por exemplo, do corte de 15%, mas também foi dito que se os clubes tiverem alguma dificuldade adicional, não é? Exatamente. Havia motivo para uma conversa, para levar o assunto à autarquia, que certamente não iria deixar de apoiar os próprios clubes. Agora, o momento é difícil e é bom, nesta altura, José Luís, olha, quem está em competição? Está o Vieira Sport Clube, está a CR Guilho Frei. De resto, temos paragem no Roças, no Mosteiro, no Ventosa e no Vieira Futsal. Portanto, mas por opção... por uma opção... Mosteiro e Roças decidiram que não fariam por uma questão de segurança. Exatamente. Sobretudo de segurança. Porque repara uma coisa, não há meios que possam dar de alguma forma... como é que eu hei de explicar... mais força, mais motivação e, sobretudo, um bem-estar psicológico em volta desta pandemia. Porquê? Porque não há testes. Não são obrigatórios. A Associação Futebol Braga não consegue dar resposta exatamente para que estes testes pudessem ser feitos no mínimo uma vez por mês, nem isso acontece. Os clubes não têm verbas para os fazer do seu próprio bolso e, portanto, instalou-se aqui um medo, e bem, porque é de ter medo em volta desta pandemia, a estas 4 equipas do Conselho, Roças, Mosteiro, Ventosa e Vieira, que optaram por fazer o interregno naquilo que tem sido um trajeto brilhante ao nível da sua vida. Não é? Isso é mais uma imagem das dificuldades agora agravadas com a pandemia, mas no seu curso normal, repara, são tudo quarentões. Todos os clubes do Conselho são quarentões, com exceção do Vieira Futsal, que tem 10 anos, é jovem, mas já tem um palmarés interessante, tanto quanto se percebe. Vivem do futebol amador e semi-amador. Sim, e distinguem-se. Há clubes a apostar mais, o caso do Vieira, que é o principal clube mais representativo. O próprio Guilho Frei, não é? O próprio Guilho Frei tem sempre uma aposta para cada época desportiva. O Vieira naturalmente que compete e tem um estatuto que lhe permite ser candidato todos os anos. Mesmo não o conseguindo, o seu estatuto permite-lhe ser e é visto sempre como um candidato. Pode não ter a melhor equipa. Competindo num conselho dos chamados deprimidos, portanto, de pouco desenvolvimento, com poucos suportes financeiros, e competindo com clubes de conselhos onde o tecido empresarial é mais forte, tem hipótese de conseguir mais patrocínios, mais apoios. Basta olhar para o número de equipas que há, por exemplo, numa cidade de Braga, num concelho de Famalicão, num concelho de Barcelos. Portanto, só por aí, falando desses concelhos, deparamos-nos logo com uma realidade diferente ao nível desses apoios. Nós estamos num cantinho muito fechado, não é? Muito rural até, e não temos um tecido empresarial tão forte quanto isso. Há um clube que tem um mecenas especial, que é o caso do Guilho Frei, além de ter, nós referimos-lo sempre aqui, quer falando com o autarquia, quer falando com o principal dirigente do clube, José Moreira, tem um grupo especial de os chamados imigrantes, os que trabalham fora já e não vivem é fora do Conselho. Zé Luís, já não Também é já ouvimos essa referência no passado posso-lhe dizer que o Guilho Frei tinha um apoio enorme dos seus imigrantes. Aliás, José Moreira já disse aqui aos microfones de Alto Ave que hoje já não é tanto assim.
vai Porque tendo. Porque também, enfim, nós somos na Europa, nós somos dos mais ricos, mas os mais ricos da Europa também estão com dificuldades. Há uma particularidade, se quisermos, e podemos começar por aqui. Guilherme Freire tem um imigrante especial, isto é um ex-imigrante especial, que é Armando Pereira. Tem, e tem o complexo desportivo que tem hoje, exatamente por isso. É o único clube com património próprio. Sim, mas também tem a crença, a paixão, a vontade, o amor à instituição. Mas porque agentes de Guilherme Freire são bairristas. Adoram o seu clube. Adoram o seu clube. Mais do que as de Vieira do Minho, mais que as de Mosteiro, mais que as de Roças. Eu não queria entrar por aí, mas é diferente. Eu não queria entrar por aí. Cada um vive o seu clube à sua maneira. Agora, o que eu me apercebo ao longo dos anos de experiência que vou tendo no ramo, e já são 30 também, já não é assim tão pouco quanto isso, permite-me dizer isto. É um bairrismo, a gente quer sempre o melhor, quer estar sempre em cima, quer dar todos os dias essa garantia de estabilidade por quem lá passa, ou a quem lá passa, e só por aqui já é um bocadinho diferente. Repara numa coisa, o Guilherme Freire nunca fez um interregno na sua vida de 41 anos, se não estou em erro. 41 fez no dia 20. 41, nunca fez um interregno, certo? Agora, olhamos aonde? Olhamos, por exemplo, ao Roças, clube que faz falta ao concelho, que faz falta àquela gente, porque é uma forma de ter ocupação também ao fim de semana. Também em Salamonte já aconteceu e deixou de acontecer. Exatamente. O Mosteiro aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa. O Ventosa aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa, voltou mais tarde e foi para o Inatel, nem sequer para a Associação de Futebol de Braga. O Ventosa, na altura, nos seus tempos mais progressivos, tinha, vamos falar no nome, de Conceição Antunes. Exatamente. E o seu Fernando, que eu me lembro bem. Exatamente. Aliás, foi campeão na primeira divisão distrital, na altura, com grandes equipas, com gente da terra, mas também muita gente de grande qualidade futebolística que vinha da cidade de Braga, portanto, só por aí já se percebia o quanto importante é ter gente que tenha possibilidade ao nível financeiro para permitir estes voos aos clubes. O Ventosa no passado teve isso. E que aposta e que não investe, aposta sabendo que vai perder, isto é, tudo que dá ao clube é normalmente não é ressarcido, não é? Sem devolução. Pronto. E é isto, quer dizer, são estas as diferenças. Falou no Vieira Futsal. O Vieira Futsal está também sem atividade atualmente. Mas são 10 anos. São 10 anos. Permitiu, e há que enaltecer, e há que destacar isto, permitiu a alguns jovens de Vieira do Minho que não enverdaram pelo futebol de 11 poder praticar uma modalidade que também gostavam, que é o futsal, não é? O futebol de sala. E o Vieira Futsal deu-lhe essa possibilidade. Conseguiu reunir alguns jogadores do concelho que mostraram naturalmente capacidades e que muito bem serviram também este Vieira Futsal. Agora, depois disto temos se calhar o bolo maior. O bolo maior, se calhar, eu não diria mais... com mais responsabilidade em termos daquilo que é a divulgação também do próprio concelho, porque é importante perceber que os clubes não divulgam só as freguesias, divulgam um concelho. Neste campo temos o Vieira Sport Clube, que é de facto o clube mais velho no concelho de Vieira do Minho, este velho entre aspas, naturalmente, com um passado já ao nível do seu historial, que nos faz, de alguma forma, mais orgulhosos. Porquê? Porque esteve num campeonato de Portugal, na altura na 2ª Divisão Nacional, hoje chamado Campeonato de Portugal. Foi em 2009, 2010. E repara uma coisa, o Vieira esteve lá 2 vezes. E eu tenho a certeza, da forma como se trabalha, como se está a trabalhar, que vai chegar, a terceira vez vai chegar. A ideia é, temos capacidade, isto é, tem o Conselho capacidade, tem o clube, por isso mesmo, capacidade para suportar aquilo que são as despesas num campeonato com mais exigências.
José Luís, vamos ser realistas. Conheces muito bem que há os que defendem a ideia de que o Vieira tem um escalão onde não deve subir por uma questão de segurança. Pronto, mas nós não podemos pensar assim. No seu equilíbrio financeiro. Mas nós também não podemos pensar assim. Se nós, quando nos metemos nas coisas, não formos exigentes, não é? E é isso que não alimentarmos um sonho de ir mais alto, dificilmente tem gente para poder trabalhar mais naquilo alto, que mais é... longe e mais forte. Não é? Exatamente. Quer dizer, as pessoas têm que perceber, não é? E hoje quem pratica uma modalidade, seja ela qual for, tem sempre um objetivo. O objetivo de estagnar... É fazer o melhor. O objetivo de estagnar num determinado nível que vai fazer com que nós não tenhamos motivação ou motivação extra para podermos exercer também as nossas funções. Mas sem suporte também vimos o que aconteceu após a época 2009, 2010. Mas Vieira veio... Deixa-me só foi baixando de escalão até chegar. O Vieira foi baixando à primeira divisão. O Vieira foi baixando de escalão até chegar à Pro Nacional, até chegar à divisão de honra. Porque o Vieira na primeira divisão já são muitos anos, estamos longe dessa mesma divisão, que é o escalão mais baixo da Associação de Futebol de Braga. Portanto, o Vieira foi no segundo escalão da Associação de Futebol de Braga, na divisão de honra. Contudo, pagou-se uma fatura. E eu não gostaria muito de abordar o assunto, porque ele já foi por demais falado. E polémico, digamos. Não, polémico. A questão é aqui, e indo ao encontro também daquilo que pretendia dizer, às vezes é preciso dizer assim, a nossa estabilidade, aliás, o nosso objetivo é este, e dentro deste objetivo é onde é que nós temos que estar, e se olharmos aquilo que é o orçamento, são as despesas, eu se calhar também digo que o Vieira está bem na Pro Nacional. Mas o Vieira sonha. O Vieira é uma equipa com um estatuto das mais... Quer acompanhar o rival mais próximo, Maria da Fonte. E não é um acompanhamento. Nós não temos que olhar para o vizinho. Eu sou da opinião... Mas é verdade que é um estímulo. Tivemos essa rivalidade em tempos, porque se hoje o Zé Luís assistir a um Vieira Maria da Fonte, a um Maria da Fonte Vieira, vai ver que já não é a mesma coisa. O que é que quebrou essa rivalidade saudável? Se calhar a realidade das coisas, as pessoas começaram a perceber que de facto as rivalidades como eram antigamente não faziam sentido. É preciso estar no desporto para sabendo-se ganhar, sabendo-se perder, sabendo-se empatar. Neste caso do futebol tem essas três possibilidades. E hoje as pessoas estão mais realistas. Claro, se me perguntar assim, mas tu gostas mais de ganhar, de empatar ou de perder? Eu gosto mais de ganhar, como todos. Claro, não há. Agora, só pegando e não deixando e não fugindo o fio à meada, o Vieira em tempos gastou mais do que aquilo que podia. Ou seja, nas suas participações ao nível do campeonato de Portugal, como pagou, por exemplo, ao nível do campeonato maior da AF de Braga e há uns longos anos atrás, em que o Vieira tinha, por exemplo, os transportes que era sua propriedade. Tivemos autocarro, tivemos mini-autocarro, tivemos carrinhas, tivemos uma sede que dava, naturalmente, e que permitia ter um rendimento maior e daí esse investimento. Nós tínhamos na altura jogadores, estamos a falar na época de 80s e havia uns jogadores de Braga, por exemplo, que vinham para o Vieira Sport Clube por 100 contos. Não é? 500 euros atualmente. 500 euros hoje. Mas isto há uns anos largos atrás. Estamos a falar de 80s, não é? Portanto, havia essa. Hoje não há. Hoje não há porque, de facto, há muitas condicionantes. Os apoios cada vez são menores. As equipas não podem, e então, com o efeito pandemia, estamos a projetar uma época onde vamos gastar isto e de repente a época é interrompida, não há apoios, não há adeptos de futebol e as receitas não chegam. Portanto, é muito difícil, é muito, eu diria, é quase impossível
é quase impossível manter um teto a nível de despesas daquilo que foi planeado dentro daquilo que se perspectivava uma época dita normal. Então, então é possível conter as ambições de ir mais além? É possível, mas... Tendo em conta a realidade local. É possível... Os principais apoios, tu saberás melhor do que eu, os principais apoios são locais. São locais além do município, e o maior bolo é do além município. das cotas do trabalho ao longo do Luís, ano. mas hoje é preciso acautelar o amanhã. Claro. Porquê? Porque nós não sabemos quantas empresas é que vão estar abertas ao fim, por exemplo, deste ano, não é? Nós não sabemos se o A, B, C e D, que de forma gentil, ou porque gosta da instituição, ou porque tem essa possibilidade de dar um determinado bolo em termos monetários aos clubes, vai conseguir fazê-lo. Portanto, há muitas incertezas em volta de tudo isto. E este momento que vivemos é, de facto, a maior dificuldade para qualquer instituição. Não foge às regras de terra, que tem poucos recursos. E não hoje, sei. Mais ainda, eu digo, mais ainda, repare, os sócios não vão ao futebol. Mas também hoje não podem ir. Pois, é por isso mesmo. Estão mas já antes falavam alguns clubes das dificuldades de captar ou ter sócios no campo. Mas iam. Ultimamente, as últimas épocas do Vieira têm tido sócios. Temos tido bons números de adeptos no campo municipal. Hoje está-se privado disso mesmo. E depois as cotas que não são pagas, porque não há futebol, há quem não entenda que o clube continua, mas também os clubes têm que perceber que o momento para as pessoas também não é o ideal. Portanto, há aqui muita coisa que deixa, de facto, muitas dúvidas em relação ao futuro. Os apoios ao nível da terra, eles acontecem, mas há também apoios que vêm de fora e que se calhar hoje já não vêm, porque a dificuldade é muita. E os clubes, deixa-me só dizer isto, os clubes hoje, e eu tenho conhecimento até porque esta semana a Grande Área lançou algumas questões a alguns treinadores de futebol e conversou também com alguns presidentes, e nós deparamos-nos com uma realidade totalmente diferente. Os clubes que tinham orçamentado a sua época, os seus gastos mensais acabaram, e eu sei o que estou a dizer, acabaram por não conseguir cumprir aquilo que era previsto. E tiveram o bom senso por parte dos jogadores, de equipas técnicas, que abdicaram de metade, muitos deles, daquilo que era o seu prémio mensal. Mas isso tem a ver com o estatuto dos jogadores, quer dizer, há profissionais, semi-profissionais, há amadores quase por inteiro. Luís, há jogadores que... Não, o futebol distrital é constituído por jogadores amadores. Claro que há jogadores... repara uma coisa. Só utilizando uma imagem dos anos 70, 80, jogam pelo bife e pelo convívio. Alguns e são. Pelo gosto de alguns praticar. sim, outros não. Alguns sim, mas hoje, outros não. Mas também há... Mas hoje mais os que querem alguma compensação. Claramente. Porque faz esforço. Está-se fora da família, todos os dias é preciso treinar, ao fim de semana não se está, portanto tem que haver alguma razão para eles poderem estar tão ausentes, muitos deles, das famílias. Além do gosto de jogar. Além do gosto de jogar, mas também quem gosta de jogar também pode jogar com amigos. Há muita gente que pensa assim. Também temos jogadores profissionais, mas não podemos dizer que são os profissionais com todas as condições, porque há jogadores de outras nacionalidades que estão no futebol distrital e que jogam por 400 ou 300 euros, mas só fazem aquilo. São profissionais. Com pouco ou mais rendimento, são profissionais, só vivem daquilo. Tens noção da percentagem de jogadores que se dedicam nestes escalões, ou nestas divisões, à prática única do futebol como meio de sobrevivência, meio de vida? Não. Há jogadores, como eu lhe disse, com nacionalidades diferentes, que têm só têm essa receita no final de cada mês. Mas tem uma profissão associada? Que eu saiba, não.
que eu conheça, não. Mas já há também, atualmente, alguns jogadores que vão fazendo outro tipo de atividade paralela ao futebol. E não ao desporto. E ao desporto, apenas como fonte de rendimento. Exatamente. Agora, ao nível da primeira divisão distrital, eu confesso que eu pela experiência que tenho, também já lá joguei, não há ninguém que seja remunerado. Nem prémios de jogos. Há o tal bife, que há pouco falava, isso acontece. Que é uma imagem dos a nível da divisão de honra, há equipas já a pagar. Ao nível da divisão de honra. E na Pro Nacional... Com jogadores dedicados a tempo inteiro ao futebol. Dedicados a tempo inteiro, não. Imagino, eu sou jogador de futebol, eu exerço a minha profissão, mas à noite vou treinar e vou jogar ao domingo, mas quero uma compensação financeira, porque senão não vou. Ou então vou quando me apetece. Não é? Ao nível da Pro Nacional, os gastos já são maiores. Também é o campeonato maior, aquele que está mais próximo do primeiro campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, neste caso o CPP. E isso muda digamos, o nível de receitas que recebe. A Associação Futebol de Braga compensa de alguma maneira? Não, a Associação Futebol de Braga não. A Associação Futebol de Braga o que é que faz? Aliás, e não compensa em nada, não é? Porque a equipa A, a sua inscrição custa X, o que pede, a sua inscrição segundo nós temos X. ouvido aqui, o que pede é que paguem as inscrições. Mas é nesta fase, Zé Luís, mas é nesta fase mais difícil para todos. Portanto, aí e justifica-se. Porque as receitas dos clubes são menores, certo? Portanto, e a Associação Futebol de Braga tem a receita. Eu estou a dizer uma coisa do outra, quer dizer então que, mas normalmente a Associação de Futebol não dispensa os clubes do pagamento das inscrições. Falo-á nesta circunstância especial. Exatamente. Aliás, isso foi esclarecido pelo próprio Presidente numa conversa que teve aqui num dos nossos programas Grande Área. Nesta altura, e face às dificuldades dos clubes, a Associação de Futebol de Braga entendeu libertar dispensar os clubes. De alguma forma ajudar, dentro do possível também, porque a Associação de Futebol de Braga também tem despesas, obviamente, mas ao nível dos seguros, ao nível das inscrições, as taxas foram mais baixas, portanto, deu para... Mas não é para muitos clubes o suficiente. Minimiza. Uma pequena ajuda na tesouraria. É uma ajuda. Mas, de outra forma, também não é possível. Aliás, a Associação de Futebol de Braga não tem a capacidade, por exemplo, nesta altura de pandemia, de poder ajudar os clubes em testes para a Covid-19. Portanto, não é, os clubes, se quiserem fazer, vão ter que fazer do seu próprio bolso. Aliás, temos conhecimento que houve clubes que o fizeram, mas é um número reduzido. É muito reduzido e é um teste de longe a longe que, enfim, não dá garantias de nada. Daí a atitude, conhecendo essa realidade e percebendo essa realidade e as suas incapacidades, prudentemente, as direções do Mosteiro e do Roças, por uma questão de aliás, segurança, justificaram exatamente, justificaram, no caso de Vieira do Minho, claro. Justificaram a sua ausência exatamente por isso. Falemos também dos clubes como promotores das suas terras. Já, de qualquer maneira, deste um pequeno toque nisso, mas eles promovem efetivamente as suas terras. Claro que sim. Dão visibilidade, quer às freguesias, quer ao Conselho que pertence. Todos eles promovem e repara uma coisa, e é fácil chegar lá, porque quando o Guilho Frei vai jogar a Terras de Boro, não é? Em Terras de Boro, sabe-se que o Guilho Frei é uma das freguesias do Conselho de Vieira do Minho. Está a promover a terra, enquanto freguesia, está a promover o Conselho, como é o caso de Vieira do Minho. Claro, todos eles promovem. Com a tua experiência, tens algum sentido do que... Até que ponto é que o Guilho Frei é mais conhecida pelo grupo de futebol, por ter o grupo de futebol, do que era antes? O Guilho Frei Mosteiro, Vieira do Minho, claro, Ventosa... Todos eles têm esse lado. Porque o Guilho Frei, olha, por exemplo, basta que
É uma equipa que todos os anos se assume como candidato a fazer um bom campeonato a este nível da honra. Se estiver na primeira, é sempre um candidato à subida. Portanto, só daí é uma forma de promoção e de visibilidade também que dá. O Vieira é carismático. O Vieira pode andar na Rua das Amarguras, é sempre o Vieira, é sempre um candidato para os adversários. Podem não conhecer a realidade atual do Vieira Sport Clube, mas se o Vieira for a Esposende, já tem uma marca. Se o Vieira for atrás dos montes, se o Vieira vá onde for, o Vieira é um candidato, tem aquela marca, tem aquele rótulo de candidato. E promove o Conselho em Trás-os-Montes? Promove o Conselho, promove a freguesia. Eu diria que promove os vieirenses, promove o Vieira é uma marca. O Vieira já é uma marca no Conselho. Outras questões, portanto, também vai andando. Outra questão que é a promoção do desporto. Só o Guilherme Freire, nesta altura, é que tem camadas jovens além do Não, Vieira. o Guilherme Freire já não tem camadas jovens nesta altura. O único clube que está privado de acionar naturalmente os seus jovens, porque não há campeonatos nesta fase organizados pela Associação de Futebol de Braga. Há um campeonato sub-23, por aquilo que eu sei, o Vieira não se inscreveu, que permitia a alguns jovens dos júniores ter alguma atividade, mas também não me parece e não vejo isso com bons olhos. De qualquer modo, são os altura. Números que a própria direção tem referido, quer aqui, quer 200, nas suas comunicações, 200, mais de 200 jovens que têm na prática do desporto, que de qualquer maneira têm atividade física, lúdica também, também se divertem, porque o futebol também é divertimento, ou o desporto também é divertimento, e que ocupam esse tempo em boas práticas, prevenindo, eventualmente, práticas menos favoráveis ou menos recomendáveis. Vamos ser mais claros até, Zé Luís. O Vieira dá a oportunidade, nesta altura, acerca de... Nós esquecemos das camadas jovens de incluir aqui a Escola de Futebol Os Craques, porque a Escola de Futebol Os Craques também é uma escola filiada ao nível dos campeonatos mais jovens da Associação de Futebol de Braga e que também tem uma série de miúdos a disputar esses mesmos como temos um vieirense em Braga que tem... Mas estão privados também. Fintas, a Escola de Futebol Os Craques está privada também. E essas escolas de futebol são um investimento apenas na prática do desporto ou são um investimento também, tendo em conta o que na alta competição acontece com os fabulosos vencimentos dos jogadores, os fabulosos negócios que se fazem, tem também uma componente de investimento no futuro do próprio ou do clube? Quem tem camadas jovens tem que pensar assim. Não deixa de ser um investimento para o próprio clube, sempre. Primeiro na prática desportiva. Claramente. Depois nos efeitos que isso pode eventualmente vir Agora, a ter. Eu não sei, confesso que não sei de que forma é que estão protegidos nesse campo os jogadores jovens do Vieira Sport Clube. Em termos de direitos pessoais, em termos de direitos. Não, confesso que não sei, mas acredito que a direção do Vieira não durma nesse sentido, não é? Até porque há sempre uma compensação para o clube formador. Do exemplo que conheces e que é mais visível, embora haja outros, Yuri Ribeiro, por exemplo, que começou em Vieira. Como? Yuri Ribeiro, por exemplo, trouxe algum benefício para o clube? Não. Ou apenas foi a sua progressão e a sua visibilidade ao nível não trouxe, o Romeu Ribeiro também não trouxe, enfim... um ou outro jogador também não trouxe. O próprio Jonas, em tempos, foi profissional de futebol e a Vieira também não teve qualquer tipo de compensação. Hoje as coisas já são trabalhadas até por uma obrigação da UEFA, não é? A UEFA, de alguma forma, precavê essas possibilidades e acaba por... vamos lá, compensar os clubes formadores. Portanto, isso é inegável. Agora, se vai ter, se não vai ter essa compensação, não sei. Mas isso é algo incerto, é algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Mas há algo que o Vieira faz. Há algo que o Vieira faz, como faz a Escola de Futebol dos Craques, enquanto equipas de formação.
que é tirar os jovens de caminhos menos próprios, dando-lhe a possibilidade de praticar, físico, de praticar algo que eles gostam, como é o caso do futebol, de os intrusar até na sociedade, portanto, começam a ser vistos como jogadores de futebol. E isso é o lado bom que tem, de facto, um trabalho que é difícil de fazer ao nível da formação, porque não é fácil. Porque para acompanhar a formação com 200 jogadores, com cerca de 200 jogadores, vai ter que privar a vida a muitos adultos, neste caso, diretores do clube, que eu sei que estão sempre constantemente, com todas as preocupações, sempre a dar o maior apoio possível. E então, dentro desta pandemia, é uma coisa que salta às vistas. Esse apoio, os cuidados, enfim, há que enaltecer esse trabalho porque é muito difícil. Ao nível das instalações, o tempo vai andando, temos aproximadamente 7 minutos. Ao nível das instalações... O melhor clube em Vieira do Minho com instalações, e vou já começar por aqui, é a ACR Guilho Freire. Tem umas condições fabulosas. Além do Vieira... O Vieira tem um estádio municipal que não tem as condições ideais, no meu ponto de vista, mas isso... Depois daquilo que nós assistimos aqui, que foi também notícia, quer da parte do Vieira, quer da parte do município, temos hoje, ou podes dizer que temos hoje, o Vieira tem garantido uma intervenção no campo de futebol que possa... O que eu lhe posso dizer é que... Aproveitando este o que eu lhe posso dizer é que houve já uma intervenção ao nível daquilo que foi o arranjo do espaço de acesso ao balneário. Estava em terra, hoje está em Alcatrão, e está bem, está bem. Está mais limpinho, como se costuma dizer. Ao nível do interior, ao nível do balneário, ao nível das suas condições de bancada, ainda falta fazer, e, pelos vistos, pelo aquilo que eu sei, é que, para breve, segundo o Presidente da Câmara, também numa conversa ao sábado aqui na Altoaba FM, disse que estão a ser preparadas essas condições para que o trabalho possa avançar no mais curto prazo possível. E com exceção do Guilho Freire, que teve um cenas que enfim, melhorou as condições do relevado, e há que se lhe tirar o chapéu ao Sr. Armando. De facto, há um investimento que é feito e de valor, com um número significativo em termos de euros. Há que lhe tirar o chapéu, porque permitiu à equipa da casa ter, de facto, um campo com todas as condições para receber também os adversários que, quando lá chegam, ficam certamente maravilhados. Deixe-me só dizer que, enaltecer, não estão a competir, mas o Mosteiro já tem o seu piso sintético, faltam pequenas reparações. Ao nível daquilo que é o trabalho da direção, o clube não está a competir, mas a direção do Mosteiro está a trabalhar. E está a trabalhar exatamente no sentido de melhorar as suas infraestruturas. Pelo aquilo que eu sei, estão a conseguir fazê-lo. Parabéns, porque não estão em atividade, mas não deixam de estar presentes no seu dia-a-dia nas suas instalações. O Roças está já com o seu campo a ser intervencionado para um piso sintético também, e vai melhorar certamente também ao nível mas aí, com exceção do Guilho Freire, mas aí por intervenção da autarquia do município. Pergunto, nunca fiz esta questão a qualquer um dos responsáveis autárquicos, esses projetos de requalificação dos campos ou dos relevados, no caso, tem algum apoio da Federação Portuguesa de Futebol? Tem. Não sei se é da Federação Portuguesa de Futebol, mas sei que tem apoios... Ou do Orçamento de Estado? Eu penso que é de algo ligado ao desporto. Sei que tem... Secretaria de Estado do Desporto. Exatamente. E há um bolo, o dinheiro não sai só da autarquia, também sai da autarquia, mas algum vem também nesse sentido, há um apoio para essas intervenções. Aliás, que o Conselho de Vieira do Minho e os municípios, os responsáveis pelo município de Vieira do Minho, desde há longos anos a esta parte, poderiam ter tido outro tipo de aproveitamento. Recordo, por exemplo, os primeiros relevamentos sintéticos na cidade de Braga, foi exatamente através desses protocolos que Vieira do Minho ou não soube ou não quis aproveitar. Porque o município é garantia de que o projeto é executado e, portanto, facilita a eleição, isto é, e deixa-me já agora o apoio
apoio que é dado para querer só reforçar, e aí também o esforço do município, até porque o estádio é municipal, já tem uma luz que hoje os virenses podem orgulhar que tem o municipal de Vieira do Minho. E nos outros? Os outros, pelo aquilo que eu sei, continuam com os mesmos holofotes, vamos lá dizer, do passado, se bem que no Mosteiro e em Guilhofrei já se fizeram algumas reparações no sentido de melhorar. 2 minutos para vermos que o futuro, com esta incerteza que se vive, quer no Conselho, quer no país. Incerteza, e é isso que nos traz aqui hoje. Quantos destes clubes podem sobreviver? Eu diria que podem sobreviver todos dentro daquilo que é o amadorismo total. E não vão sobreviver todos se no futuro as coisas não melhorarem, porque os apoios vão ser, eu diria, não nulos, mas a roçar o nulo. Apoios ao nível daquilo que das é empresas, que são os patrocínios. Porque as autarquias também não podem aguentar tudo. Esta é a minha sincera opinião. É bom que contribuam, é bom que deem o apoio e até melhorá-lo daquilo que tem sido até aqui, mas é preciso muito mais. Atenção que o Vieira tem o apoio que tem, o Guilhofrei tem o apoio que tem, o Mosteiro tem o apoio que tem, o Roças tem o apoio que tem, as coletividades do Conselho têm o apoio que têm da autarquia, mas isso não chega. Há um trabalho enorme também não podia ser. Dos responsáveis de cada clube, porque é preciso muito mais. As pessoas que não pensem que o dinheiro que chega das autarquias, neste caso da autarquia, aos clubes, chega para garantir a sustentabilidade dos mesmos. Mas isso acontece com todas as autarquias. Não chega. São um apoio, mas não são a garantia exatamente. Total. E daí enaltecer o esforço de toda esta gente que representa as instituições em Vieira do Minho. E fica para eles essa última palavra. Hoje, aproveitando este momento eleitoral para as presidenciais, esperamos que já tenha votado a esta hora, falamos dos clubes do Conselho, particularmente dos clubes de futebol e também do futsal, com o António Silva, responsável do Departamento de Desporto da Rádio Oltova, a quem agradeço mais uma vez ter disponibilizado este tempo para conversarmos sobre este assunto. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui.